Na reta final da campanha para as eleições do próximo domingo, o líder do partido ultradireita Chega afirmou que, se for escolhido primeiro-ministro de Portugal, vai proibir a entrada do presidente Lula no país para as comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos, movimento que pôs fim à ditadura lusitana. O deputado André Ventura, cuja candidatura tem apoio público do ex-presidente Jair Bolsonaro, ameaçou ainda prender o chefe de Estado brasileiro em caso de insistência na visita. A gente separou esse trecho, vamos acompanhar. Eu quero vos dizer uma coisa. O senhor presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. E nós não vamos deixar que entre em Portugal. E o senhor Pedro Sánchez só entrará quando necessário mesmo. Porque também não queremos que entre muitas vezes. Isto para vos dizer que este governo não se vai vergar aos interesses de Bruxelas. Que este governo vai impor e não ajoelhar, e que este governo não vai deixar entrar esses corruptos internacionais todos aqui no nosso território. Neste país ainda mandamos nós. E neste país ainda escolhemos nós quem vem e quem não vem. Corruptos já temos cá muitos, não precisamos que venham mais de fora. Por isso, estão a ver, destes todos que estão para vir neste 25 de Abril, eu aconselhava prudência na compra das viagens. Aconselhava, honestamente, porque eu não estou a brincar. Eles não vão entrar mesmo. E eu garanto-vos que, se for primeiro-ministro, o senhor Lula da Silva ficará no aeroporto e não entrará aqui no aeroporto de Lisboa. Se insistir, vai para uma cadeia, mas ele já sabe o que é isso também, não será uma grande novidade para ele. Aí, falas de André Ventura, postulante ao cargo de primeiro-ministro. Vou começar essa rodada com Roberto Mota. Mota, ainda que possa haver discordâncias ideológicas em relação ao presidente brasileiro, sob o ponto de vista das relações internacionais, o que é preciso dizer acerca dessas declarações? Na sua avaliação, houve exagero ou trata-se de um discurso inflamado de campanha? Eu acho que moderação é sempre recomendada, né, Caniato? Infelizmente, moderação está meio fora de moda hoje. A gente tem ouvido nas últimas semanas, nos últimos meses, algumas declarações de figuras públicas, declarações inacreditáveis. Essa declaração do deputado André Ventura não chega nem aos pés de outras coisas que a gente ouviu. Eu acho engraçado que a maioria dos veículos de mídia está chamando o André Ventura de ultradireita, né? Ultradireita, na minha experiência, é um termo usado para descrever qualquer político que tenha chance de ganhar e que não seja de esquerda. Então, ele é automaticamente ultradireita. Uma vez eu tive até um pequeno debate com um colega meu que estava falando sobre alguma eleição dessas na Europa, não me lembro se foi na França, não me lembro onde. E ele estava dizendo que o partido de direita era ultradireita. E eu questionei, de onde é que saiu essa história de ultradireita? Por quê? Qual é o fundamento para você chamar de ultradireita? E ele disse, olha, Mota, eu não quero entrar em nenhuma discussão ideológica, não. Eu só chamo de ultradireita porque é o que a maioria da imprensa diz. Tá? Então, eu coloco aqui a minha observação. Eu não acho que o André Ventura seja de ultradireita. Eu não acho que nenhum desses políticos, partidos da Europa, que são de direita, que não são de esquerda, eu não acho que esse fato se justifica chamá-lo de ultradireita. Quanto à declaração do deputado, ele está em campanha. E ele tem direito a dizer, se expressar da forma que ele quiser, porque, afinal de contas, ele está em Portugal, não está no Brasil. Você, Cristiano Beraldo, o que achou das falas do postulante ao cargo de primeiro-ministro de Portugal? Acha que ele jogou para a torcida? Acho que não levaria isso adiante, porque eu me lembro também de Javier Milei, né, que subiu o tom na campanha e depois de eleito ajustou o discurso. Caniato, não há como não reconhecermos que, do ponto de vista de comunicação, Ventura é um craque. Ele fez ali o seu discurso, a plateia emocionada, aplaudindo, enfim.
E ele ali com um sorriso, com um bom humor, falando de coisas que naturalmente na vida real não acontecem dessa forma. Você citou o Milei, a gente precisa lembrar que durante a campanha Milei foi muito duro, sobretudo com a China, demonstrando ali a sua disposição de fazer um alinhamento com os Estados Unidos e tal, e depois de eleito, publicou nas suas próprias redes sociais uma carta que havia recebido do presidente chinês e tal, já dando demonstrações de que, enfim, quando se assume a presidência de um país, é preciso respeitar os interesses desse país. Com o Papa também, né, Beraldo? Exatamente. Então, eu acho positivo que o discurso político da campanha seja aguerrido e tal, mas neste caso específico de Ventura, claro, assim, não havendo um entendimento diplomático, nenhum presidente visita um outro país, né? Isso tudo se dá num contexto muito bem planejado, muito bem organizado. Caso contrário, não tem razão para o presidente em nenhum lugar e visitar um outro país. Então, né, como eu disse, do ponto de vista do discurso, enfim, tem um efeito muito bom. Então, Portugal tem uma tradição de governos de esquerda, é preciso quebrar essa tradição, porque Portugal encontra-se numa situação delicada, porque não consegue crescer do ponto de vista econômico conforme deveria para aumentar o seu protagonismo na União Europeia, e é claramente necessário dar um chacoalhão ali em Portugal, onde você tem legislação trabalhista extremamente pró-empregado, que acaba sendo contra o emprego. Você tem uma série de circunstâncias que precisam ser equacionadas e resolvidas, e não se vê um esforço efetivo para resolver esses problemas. Então, faço votos aqui que essa campanha seja bem sucedida e que André Ventura consiga ter sucesso aí na sua campanha. E você, Zé Maria, como avaliou as falas de André Ventura? É preciso lembrar que o Brasil é parceiro de Portugal de longa data, né, Zé Maria? Olha, eu acho que tem que ser olhado com muito cuidado declarações desse tipo. Em primeiro lugar, que eu não gosto de vincular de que o presidente Lula é dono do Brasil e que existe o governo do presidente Lula, mas é o governo do Brasil. Ele é o presidente da República. Gostem ou não, ele foi eleito presidente da República e é o presidente da República. Há críticas, né? Se fazer críticas, é para isso que existe a imprensa no mundo inteiro, exatamente para acompanhar, dizer o que está certo e o que está errado, mas é o nosso presidente da República. E somando-se a isso, há em Portugal um sentimento de xenofobia muito forte, principalmente entre aliados do Ventura. E eu não vou bater palmas aqui para alguém que possa criticar brasileiros que moram lá, inclusive brasileiros que talvez tenham saído daqui em decorrência da eleição do presidente Lula, ou para fugir exatamente da situação política do Brasil. Aí chega lá em Portugal, é maltratado, está tendo uma onda lá de críticas a brasileiros, está tendo uma onda inclusive de agressão a brasileiros. Eu não posso bater palmas para alguém, ou para um grupo, ou para um país que possa maltratar conterrâneos meus, né? A gente tem que ter esse sentimento patriótico. A gente tem que entender que nós temos que defender o Brasil. Uma fala assim aplaudida mostra que há uma rejeição ao país, né? Que é simbolizado no momento, é o nosso presidente da República. Ele não é pessoa física, ele é o presidente da República. E Portugal e Brasil sempre mantiveram relações excelentes, né? Eu me lembro de uma reunião das cimeiras, isso há muito tempo, e o Brasil e Portugal tem uma relação muito boa, fundaram inclusive uma entidade dos países que falam língua portuguesa, que não são tantos assim. Enfim, é uma relação boa e são países que nós fomos colônias de Portugal. Portugal foi nosso colonizador, ou bem ou mal, há quem lamente. Se nós tivéssemos sido colonizados por espanhóis, estaríamos melhor, talvez, mas Portugal é nosso aliado. E ele está falando do presidente do Brasil. Então, eu vejo isso com muito cuidado e tenho principalmente preocupação com relação aos brasileiros em Portugal que estão sendo questionados e maltratados lá. E existem muitos brasileiros em Portugal.
Pois é, não, e a gente tem acompanhado, inclusive, vídeos de brasileiros que acabam sendo hostilizados por locais em várias cidades de Portugal. Agora, Mota, apesar de alguns especialistas em relações internacionais criticarem a declaração de André Ventura ao presidente brasileiro, ou essa situação, dizendo que ele seria impedido de entrar em Portugal, do outro lado tem o Zé Maria, que defende esse sentimento de patriotismo que a gente tem que defender o presidente brasileiro, as instituições que permitiram que ele disputasse a eleição, chegasse ao poder, por aí vai. Mas você não acha que a gente também tem que refletir sobre esse momento de polarização que acaba ultrapassando as fronteiras, e a gente observa um cenário desse também ali na Europa, especialmente em Portugal, Mota, que é preciso refletir sobre esse cenário? Bom, eu acho que essa declaração do André Ventura tem tudo a ver com a pessoa física, sim. Essa não foi uma declaração contra o Brasil, nem contra os brasileiros, nem contra contra o nosso sentimento de patriotismo. Eu não me senti assim de forma nenhuma. E vou mais, eu não vi nenhuma xenofobia no André Ventura. Eu sigo o André Ventura nas redes sociais, acompanho. Pelo contrário, o que eu vejo nele é uma solidariedade, um apoio ao Brasil e aos brasileiros. E a declaração é dele. Quem tem que assumir a responsabilidade pela declaração é ele. Quem tem que ter cuidado com as coisas que diz é ele, não somos nós. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com a acusação de xenofobia. Isso é uma coisa séria, dizer que os brasileiros estão sendo atacados em Portugal. Eu não sei de nada disso, pelo contrário, conheço vários brasileiros que estão em Portugal e o que eles me relatam é justamente o contrário. É um sentimento de tranquilidade, de segurança absoluta, né, da felicidade de estar num país que poderia ser o Brasil. O Brasil poderia ser assim, né, uma tranquilidade, sem medo de ser vítima de crime. Por último, para encerrar o meu comentário, existe um ditado muito famoso que a gente não pode esquecer. Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Quem está em posição privilegiada e tem os ouvidos do mundo inteiro, tem que tomar muito cuidado com as coisas que diz. E agora eu não estou me referindo ao André Ventura. Pois é, programa Os Pingos nos Is, repercutindo as falas de André Ventura, ele que pleiteia o cargo de primeiro-ministro de Portugal, dizendo que o presidente Lula, caso ele seja o escolhido, não entrará em Portugal e irá para a cadeia. Você, Cristiano Beraldo, em relação a esse comentário do Zé Maria, também um complemento do Roberto Mota, a fala de André Ventura pode, de certa maneira, estimular a xenofobia? Não? Foi direcionado à pessoa física do presidente da República ou não abarca a população brasileira também? Não, me parece muito claro, né, o que ele quis dizer. Ele faz um ataque ali, pessoal, reconhece que Portugal também tem, né, corruptos suficientes, então aponta o dedo para dentro de Portugal também. E o que acontece, e aí, Zé, nesse contexto em que a gente, né, vira e mexe, tem uma notícia de brasileiros que são hostilizados em Portugal, crianças sofrendo bullying e tal, mas isso tem muito a ver com a insegurança do português hoje em relação ao emprego. As administrações de Portugal, tendentes à esquerda, acabaram colocando Portugal numa situação muito difícil. E lá hoje há inúmeros desafios, inclusive o desafio do emprego. Criou-se uma legislação onde você praticamente não consegue mandar ninguém embora, você tem que ter uma justa causa, é uma complicação, você cria uma série de obrigações ali que por muitas vezes você não tem nem condição de arcar, e isso vai fazendo com que a economia não ande, não avance. Portugal foi ficando para trás em relação a outros países da União Europeia. Tanto é que Portugal é um dos países mais baratos para se viver. Há muita imigração, não só de brasileiros. É um país seguro, né? Então você consegue, como Mota disse, você anda na rua com tranquilidade, a polícia é muito respeitada, mas criou-se uma situação para os próprios portugueses que eles estão ali sempre com medo. Quando eles veem os brasileiros que falam o idioma, muitas vezes são bem treinados, são experientes, bem formados, e eles enxergam aí esse tipo de ameaça que não traduz o malefício do Brasil, mas sim problemas internos que eles têm.
É claro que toda acusação, todo ato xenofóbico tem que ser punido, denunciado. Eu não estou aqui defendendo xenofobia, muito pelo contrário. Mas eu acho que existe um contexto ali em Portugal que também precisa ser esclarecido. O que André Ventura está fazendo é reforçando uma posição que vai contra todas as posições que prevaleceram em Portugal nos últimos tempos. Tá certo. Só destacando a nossa audiência participando aqui no nosso chat, a Sandra Galucci, minha sobrinha e muitos amigos moram em Portugal e são bem tratados. Não há muitos casos de xenofobia. Obrigado pela participação, viu, Sandra Galucci. Zé, quer trazer um complemento que a gente tem que trazer para o debate também, declarações que foram feitas pelo presidente da República, o nosso presidente, acerca de questões em outros países, especialmente dos conflitos que acontecem entre Rússia e Ucrânia e também em Israel contra o grupo terrorista Hamas. O quanto essa relação do presidente brasileiro, naturalmente do nosso país, com questões internacionais que muitas vezes não são bem compreendidas ou a avaliação aponta para um erro de posicionamento, também acaba entrando nesse tipo de verificação por parte de outras lideranças, como no caso André Ventura. Pois há aqui uma certeza, não é nenhuma indicação, de que essas declarações acabam resultando nesse raio-x aí, nessa pesquisa última, que mostrou que o apoio ao governo Lula vem caindo e que a desaprovação vai aumentando, né? É exatamente em decorrência de declarações assim. E há no governo ali um núcleo que aposta exatamente no aprofundamento de declarações desta monta, falando da história, comparando a guerra Israel-Hamas como se fosse um holocausto, falando que a oposição na Venezuela é chorona, e só sabe lamentar e devia aceitar, né? Enfim, esse tipo de comparação. As relações bilaterais no mundo inteiro estão mudando e ficando esquizofrênica. Jamais se poderia pensar antes que um candidato a primeiro-ministro de Portugal desse uma declaração desse tipo. Assim como antes não se poderia imaginar que um presidente do Brasil falaria desta forma da oposição da Venezuela, né? Mas há essa mudança, há essa concepção nova de fazer política como se estivesse falando com um adversário político. Eu não acho isso bom. As relações internacionais têm que ser respeitosas. A Constituição brasileira fala em respeito, em autodeterminação dos povos e solução pela paz, evitar o conflito armado. E o conflito de uma maneira geral. Então eu acho que as relações internacionais também estão mudando. Pois não, Verão? Não, só para lembrar que durante a eleição argentina no ano passado, o governo brasileiro se meteu, deu canetada, articulou para o governo de Alberto Fernandes receber $1 bilhão lá, fez o que pôde para influenciar nos resultados. Então não é também que o governo brasileiro não toma iniciativas efetivas, não são só declarações, são iniciativas efetivas para se meter em outros países, eleições e no direito dos seus povos de escolherem seus governantes. É isso que eu estou colocando como uma novidade. Por exemplo, no governo do ex-presidente Bolsonaro, ele fez campanha, fez muita pressão, disse que a Argentina viraria uma Venezuela se ganhasse o governo passado e acabou que o governo ganhou e as relações continuaram, mas fica ali a cicatriz. Eu estou dizendo exatamente isso, né? Que mudaram e eu não acho isso correto. A própria Constituição brasileira, ela leva no sentido de não fazer esse tipo de interferência. E está ficando comum demais esse tipo de interferência ou na prática assinando, né? Ou dando declarações. Pois é. Agora, Mota, não é preciso também fazer um meia-culpa ou pelo menos uma autoanálise, porque muitas vezes declarações e gafes acerca de temas tão importantes não podem comprometer a maneira como outros líderes e outros países acabam avaliando o nosso país e, claro, o nosso líder, o nosso presidente? Sem dúvida. Eu queria fazer 3 pontos aqui. O primeiro é que eu volto a insistir. Eu acho que isso é uma coisa pessoal, não tem nada a ver com o país. As declarações do presidente Jair Bolsonaro não eram críticas à Argentina, eram críticas ao grupo que estava no poder na Argentina.
Esse pessoal tem nome e sobrenome. Eu acho que é a mesma coisa a declaração do André Ventura. Eu tenho dificuldade de enxergar isso como uma crítica aos brasileiros. Eu acho que... E isso também não é um fenômeno novo. Eu peguei aqui, só para conferir da minha memória, eu estou aqui, tenho diante de mim aqui uma foto do Jânio Quadros dando uma condecoração do governo brasileiro a Che Guevara. Está aqui, podem procurar aí no Google. Então, isso não é novidade nenhuma. Os políticos acharem que podem ganhar popularidade ou sei lá, aparecer no cenário mundial se metendo onde eles não são chamados, isso aí é coisa muito antiga. E o terceiro ponto que eu queria fazer é o seguinte: eu não vejo simetria entre as declarações que foram feitas aqui no Brasil a respeito do mundo. Algumas delas não têm pé nem cabeça, não têm sustentação lógica nem moral, né? Não dá para explicar o que leva alguém a fazer essas declarações. A declaração do deputado André Ventura, você pode achar que ela é reprovável, você pode achar que ele foi mal educado, mas o que ele disse foi o seguinte: determinada pessoa não será bem-vinda em Portugal, por causa disso, disso e disso. Acabou. Ele não tirou do bolso uma declaração sobre uma guerra que está acontecendo longe dali, ou se referiu a um determinado grupo étnico, ou lembrou alguma tragédia. Ele não disse nada absurdo. Você pode dizer que o que ele falou foi inapropriado. Você não concorda, que isso não é parte de uma política de boa vizinhança. Mas não dá para ter simetria entre o que ele disse e outras declarações que foram feitas recentemente.